Nascimento na área, educadores do Enem.com.br. Hoje, galera, nessa dica, iremos passar para você as definições do que vem a ser uma ditadura e o que vem a ser o tal do totalitarismo. Embora são conceitos que às vezes se misturam, tem elementos muito parecidos uma coisa com a outra, a gente tem que estar antenado para não cometer nenhum tipo de gafe, tá? Na hora que a gente fala de ditadura, na hora que a gente fala de totalitarismo, beleza? Traremos as diferenças para você. Vem comigo, chega junto e simbora! Então, galera, primeiro ponto, não são sinônimos, tá? Ditadura é uma coisa e totalitarismo é outra. Às vezes você pode encontrar vários elementos, né, de uma ditadura, né, num regime totalitário. Mas, basicamente, a gente tem que estar antenado aqui, né, dos traços em comum. O que geralmente acaba sendo comum a esses dois sistemas, tá? Veja só, concentração excessiva do poder político nas mãos de uma pessoa ou de um pequeno grupo. Ou seja, tem muito poder ali, ou num grupo, ou numa pessoa, né? E essa pessoa vai poder agir de acordo com seus interesses, muitas vezes, né? Então, passando por cima criando leis e por aí vai. Então, nós temos uma concentração excessiva de poder, o uso arbitrário, o exercício violento e muitas vezes injusto desse poder, a autoridade excessiva, né? Então, nós temos essas similaridades dentre esses dois sistemas. Mas temos que ficar atento as diferenças entre eles. Vamos lá. Então começamos com a ditadura, galera. Veja só, quais são as especificidades, tá? A ditadura é um regime autoritário, ok? Geralmente o ditador, a pessoa que está no comando, está ali, né, governando, ela não é eleita, tá? Ela pode até ser eleita, mas geralmente não é. É uma pessoa que está no poder, ali, e está governando e vai utilizar dos seus da sua autoridade, muitas vezes, para se perpetuar no poder, para permanecer por mais tempo, por vários e vários anos, tá? É caracterizado pelo uso da força e da censura. O uso da força, ou seja, mesmo que as pessoas não concordem com esse ditador, né, ele, pelo uso da força, pelo uso muitas vezes da violência, pelo medo, né, vai fazer com que as pessoas façam aquilo que ele quer. Então, eu não concordo com você! Vai fazer o que eu quero! E aí, por conta disso, né, a pessoa, pelo medo, ela acaba tendo que aceitar aquilo, né, aquela imposição do ditador. Se eu quero ir contra esse sistema, eu sou censurado, né? Então, por conta disso, a ditadura se estabelece. O exemplo clássico, né, que a gente tem, né, pegando a história do nosso país, a ditadura militar, se estendeu de 1964 a 1985, né, o povo não podia escolher quem iria ser o presidente, né, foi caracterizado por autoritarismo, né? Então a gente tem esses elementos numa ditadura, ok? Então guardem isso, a ditadura ela é caracterizada por esses aspectos ali que foram apresentados. Mas, professor Nascimento, e o totalitarismo? Não vem a ser muito parecido, veja. A ideia do totalitarismo, ela também caminha nessa linha, mas ela tem os elementos assim mais peculiares, tá? Veja, o totalitarismo ele é maior. Em que sentido? A ideia de um total poder ao Estado, até a palavra define, né? Totalitarismo. Total poder ao Estado, uma forma de domínio radical que busca destruir as capacidades políticas do indivíduo, isolando-o em relação à vida pública, ou seja, a pessoa não vai ter qualquer capacidade, né, qualquer capacidade de ir contrário a esse sistema. Em que sentido? O totalitarismo através da propaganda, o totalitarismo através da censura, o totalitarismo às vezes, né, enfim, em função de uma crise estabelecida, o totalitarismo ele se estabelece, né, e como a figura dessa liderança como sendo o grande salvador da pátria, né? Então o culto a essa liderança, propagandas positivas, a ideia de que vai ser restaurado o orgulho de uma determinada nação, nacionalismo exacerbado, né? Colocando ali na cabeça das pessoas, instalando na cabeça das pessoas que aquele é o caminho. Então, assim, um regime totalitário ele é mais perigoso do que um regime ditatorial. Por que razão? O ditatorial, ele obriga você a fazer, você pensando a favor ou contra, não, você vai fazer aquilo que está estabelecido. O totalitarismo, ele já vai convencendo as pessoas, né, colocando na cabeça das pessoas que aquele regime é o correto, que aquela liderança é a correta, que aquilo vai ser, que aquilo é o certo a ser feito e que é o caminho para
se resgatar, se melhorar a economia, se melhorar a sociedade de maneira geral, tá? Então, geralmente um regime totalitário ele pode pender tanto para o lado capitalista, o lado de direita ou lado de esquerda, tanto faz, né? Nós tivemos ali o regime nazista, o regime fascista, né, de tendências para a direita, tivemos o stalinismo, né, na União Soviética, de tendências à esquerda. Então ele se apropria de alguns elementos, né, tal, mas ele é um regime totalitário, beleza? Ele pode pender tanto para a direita quanto para a esquerda, mas ele é um regime totalitário, que ele coloca, né, um movimento em que usa do autoritarismo, ele usa da propaganda, usa do culto ao líder, mas basicamente ele é uma esfera maior, né, do que apenas uma ditadura. A ditadura ela pode ser caracterizada muitas vezes como parte de um regime totalitário. Beleza? E é isso aí, galerinha. Eu sou o professor Nascimento, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido a diferença entre ditadura e totalitarismo. Mande suas dúvidas aqui para o educadoresdoenem.com.br. Aquele abraço, moçada! Tchau!